Eu convido você a ver a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Irmãos, eu estou com um esboço que eu anotei, eu gostei daquele esboço, Tuta. Mas você acredita que cada vez que eu vou pregar ele, Deus está mexendo comigo? João capítulo 11. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Até aí. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, nós vamos ler mais alguns textos depois. Mas eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale ao meu coração, ao coração de cada um dos Teus filhos aqui reunidos essa noite, e que em nome de Jesus sejamos achados em Ti, para a glória do Teu nome, Pai. Amém e amém. Você pode se assentar. Irmãos, a casa de Lázaro, o texto fala, ficava numa aldeia em Betânia, distância de 12 quilômetros de Jerusalém, como daqui Peúna. E nessa aldeia, nessa cidadezinha próxima a Jerusalém, essa família, uma família abastada, uma família de recursos, mas que havia se convertido, entregue o seu coração ao Senhor, entendido o plano de salvação vindo pelo Messias, através da pessoa de Jesus, seria ele o cumprimento da promessa, das palavras feitas desde os dias de Abraão. E esse homem Lázaro, ele era como que um mantenedor, alguém que investia no ministério de Jesus. Haviam pessoas que ofertavam no ministério de Jesus, para que ele pudesse caminhar com os seus discípulos, com a sua caravana, poder se alimentar, poder se hospedar nos lugares, a fim de poder pregar o Evangelho. Lázaro tinha essa função. Ele era alguém que entendia que era necessário fazer isso. Mas esse homem cai doente. E aí nós vemos o texto aqui, que eu li, né? Ela viu que o seu irmão estava doente. O seu irmão estava doente. E pediu para buscar Jesus. E eles foram. Então comece a entender isso. Eles tinham um problema. Problema sério, problema grave. Uma enfermidade. Essa enfermidade eles entendiam que precisava de uma cura. Mas uma cura sobrenatural. Não seria um chá, um emplastro, algo da medicina da época que resolveria o problema. Apenas um milagre. E aí então ela manda os seus funcionários irem atrás de Jesus aonde Jesus estivesse. Eles vão até Jesus, e aí Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Joia, beleza. Ele falou isso para quem? O que o texto que eu li aqui diz? Ao receber a notícia, ele deu essa notícia para quem? Essa fala para os seus discípulos. Ele deu essa fala para os seus discípulos, não para Marta e para Maria, e nem tampouco para Lázaro, que provavelmente estava enfermo, ao ponto de estar com febre, delirando, ou num estado muito grave. E diz o texto que quando ele fala isso, ele anuncia, ele ainda fica 3 dias aonde ele estava, para daí ir à casa de Lázaro.
E se a gente continuar lendo o texto, ele chega lá, Lázaro já havia ido a óbito, morrido há 4 dias. Irmãos, comecemos a analisar agora, de uma maneira bem rápida e superficial até, o trâmite dessa situação. E a diferença, como diz, Isaías 55, quanto mais altos são os céus em relação à terra, mais altos são os meus pensamentos em relação aos seus pensamentos. O Senhor dizendo para nós. Entendamos uma coisa, quando nós começamos a andar com Jesus, entregar nossa vida a Cristo, e dizemos para Ele: Senhor, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você talvez tenha dito isso com os seus lábios, na sua casa ou aqui na igreja, amém? Você levanta as suas mãos no louvor e reconhece que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor, e glorifica o nome dEle, e adora o nome dEle, e reconhece o senhorio dEle, aleluia! E aí então o Senhor olha para você e diz: eu vou glorificar o meu nome através da sua vida. E muita gente começa a achar, e tem gente até falando isso por aí, dizendo o seguinte: Deus vai glorificar o nome dele através da minha vida, então eu vou me preparar. Por quê? Porque eu vou trocar de carro, eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de casa, eu vou trocar, e tem uns que trocam até de família, ou seja, tudo segundo a prosperidade material, financeira, aparente, que Deus vai dizer. Por quê? Porque entendamos isso, irmãos. Nós não podemos achar que o Senhor vai glorificar a vida dEle na nossa vida apenas e tão somente se o nosso bolso estiver cheio de dinheiro, se o nosso carro for do último tipo, se a nossa casa for a mais bonita da rua. Por quê? Porque Lázaro já tinha tudo isso. Eu não estou falando que Deus não se agrada dessas coisas, não. Entenda bem uma coisa: eu não posso focar isso e achar que é só isso. O que nós temos vivido hoje em dia é uma corrente de pensamento de pessoas que focam apenas o isso. Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele quer te cobrir de ouro, quer te cobrir de prata, porque está sobrando para Ele, então Ele vai dar. Espera aí. Aí eu entro numa história em que Jesus diz: eu vou glorificar o nome do Senhor, do meu Pai, e o meu nome através da vida de Lázaro. De que maneira? Eu vou dar mais uma fazenda para Lázaro? Não. Eu vou dar mais uma casa para Lázaro? Não. Eu vou dar mais cavalos, camelos para Lázaro? Não. Ele já tinha tudo isso. Porém, Lázaro tinha algo que o dinheiro, que nada material poderia resolver. Lázaro tinha uma enfermidade. E essa enfermidade era algo que o Senhor olhou e falou: eu vou glorificar o meu nome aí. Então podemos entender uma coisa: Deus pode glorificar o nome dele na nossa vida de duas maneiras: nas nossas necessidades e nas nossas fraquezas. Como assim, pastor? Nas minhas necessidades. Eu acabei de entregar arcas aqui. As pessoas vão colocar pedidos das suas necessidades. Trarão ofertas a Deus por suas fidelidades, crendo que Deus vai atender as suas necessidades. Certo? Então Deus vai trabalhar e atender as suas necessidades. E vai glorificar o nome dele por aí? Sim, mas não necessariamente. Como eu disse, Deus pode nos abençoar e quer trabalhar nas nossas necessidades e também nas nossas fraquezas. Aí a gente não gosta muito, né? Aí ficou chata a conversa. Aí a gente lembra até daquele comediante que tinha naquele programa da praça. Ah, para, ô. Hã? Batoré. Por quê? Porque eu não quero falar da minha fraqueza. Eu quero falar daquilo que está me faltando. Eu quero falar da minha necessidade. Ah, está me faltando um emprego melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, uma faculdade, uma reforma na casa. Está me faltando algo, mas espera aí.
Deus não quer glorificar o nome dele apenas aí. Ele vai fazer. Por quê? Porque você é dizimista, você é ofertante. Ele vai operar, ele vai agir na sua vida. O problema é que ele quer trabalhar também nas suas fraquezas. E o que são fraquezas? A de Lázaro é uma enfermidade. Qual é a tua fraqueza? Para e pensa agora rapidinho, qual é a tua fraqueza? Como assim fraqueza? Aquela área que você prefere que Deus não mexa. Pode ser uma enfermidade emocional. Eu tenho mágoas. Eu tenho tristezas. Eu tenho depressão, eu tenho angústia. Eu tenho traumas. Eu tenho complexo de inferioridade. Eu gosto dessa palavra que eu aprendi com a Rebeca. Eu tenho um persecutório muito grande. O que é persecutório? Mania de perseguição. A pessoa entra na empresa dela, tem duas pessoas conversando no bebedouro e fala, estão falando mal de mim. A pessoa chega na igreja, tem duas irmãs dando risada num canto, ela fala, estão dando risada de mim. Aí ela passa em algum lugar, tem duas pessoas chorando, ela fala, estão chorando de dó de mim. Irmãos, isso é um negócio tão sério. Teve uma época na minha casa que a gente sofreu tanta perseguição. Perseguição é uma coisa que é quase que... é um negócio meio que constante, né? Cada 15 dias, 20, dá uma aí. Mas uma época foi muito sério. E aí nós começamos a ficar com esse problema de um persecutório aguçado lá em casa. Tudo era por causa de nós. Faz uns anos já isso aí. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim, você não está com essa bola toda. Irmãos, para e pensa. Quem tem mania de perseguição, quer avisar um negócio para você. Você não está com essa bola toda, não. Você acha que você é o rei da cocada? Não é. Você acha que você é a única Coca-Cola do deserto, gelada? Não é também. O último biscoito do pacote também não é. Você não está com essa bola toda, as pessoas têm vida. Você sabia de uma coisa? Há vida além de você. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, para você não passar vergonha, mas muita gente aqui, eu tenho certeza, tem uma encravada. E a hora que está encravando é que ele bate no pé da cama. Quando está desencravado, ele não bate. O que eu quero dizer? Todo mundo tem suas dores. Todo mundo tem seus problemas. Mas o problema é que tem pessoas que têm mania de perseguição. A pessoa não falou oi para mim. Ela não falou oi para mim porque ela está com alguma coisa contra mim. Irmã, aquela irmã não está com problema com você, ela só está com cólica. Mordendo marimbondo de cólica. Aí a pessoa já fala cólica, e quem não sabe o que é cólica? Aquele irmão passou por mim ali em frente ao mercado e nem olhou na minha cara. Irmão, ele está com problema no banco. Como assim, pastor? Mexer, entrar na conta dele, errado e levar o dinheiro da poupança dele. Já ouviu história assim? E o banco está 3 dias que não acha. Estou jogando suposições. Ontem eu mandei um WhatsApp para o irmão da igreja. Um abraço para você. Falei, o Kaique, está tudo bem com vocês? Ele falou, pastor, está tudo bem. É que a Marcela teve um problema de rim, ficou a semana inteira indo para o hospital tomar remédio e voltando, que deu cólica muito forte. Ela já está se recuperando, já está melhor. Aí eu não aguentei, eu mandei o áudio. E eu aqui, ontem foi terça-feira, dia 8 de setembro, foi feriado prolongado. Eu falei, eu preocupado se vocês tinham ido para a praia. Com um monte de gente que está lá. Ele falou, não, pastor, não fomos para a praia. Por quê? Porque a gente tem uma natureza de ou ter mania de perseguição, ou pensar o pior. Não veio na igreja,
Porque no meio dessa pandemia, foi lá no meio da praia. Irmão, quem foi na praia, deixa aí. Hã? Eu só acho engraçado uma coisa, que nem eu vi os pastores aproveitam numa dessa. Aí vem o posto pra gente. Todo mundo na praia. E aí o menino, a mulher fala pro marido assim, naqueles balãozinhos de quadrinho. Na praia assim, ó. Vão para a igreja? Ele responde, não, não é seguro. Hã? Parou para pensar isso aí? Irmão, aproveitar que está só nós aqui e a internet. Quanto funcionário público não foi para a praia esse fim de semana? Hã? Mas trabalhar não é seguro. Hã? Irmãos, entenda bem uma coisa. O Covid, graças a Deus, não está... Infelizmente levou muita gente. Mas graças a Deus, a gente vê eles bravos na televisão, os repórteres falando, está estável, está caindo. Percebeu o tom de voz deles? Está estável, está caindo. Né? Mas o problema é que agora está atacando a ideia da tropa. A turma está com umas ideias. Para e pensa nisso. Qual é a tua... Não a tua... Eu estou confundindo as palavras na minha cabeça. Não a tua necessidade, mas qual a tua fraqueza? Qual a tua fraqueza? Qual é o teu tendão de Aquiles? O teu ponto fraco? É o persecutório? É a mania de achar que as pessoas estão pensando de você? Irmãos, pensar é livre. Deixa pensar. Se você tem muito mania de perseguição, começa a pensar assim, você já imaginou se ninguém lembrasse que você existe? Que pior que não seria? Então é melhor as pessoas lembrarem de você, positivo ou negativamente, mas elas sabem que você está vivo. Você está entendendo? Agora pare e pensa o que você está carregando de peso. Irmãos, é uma história que eu ouvi no ano que eu me converti. Um homem andava num caminho na África e ele encontrou um lindo macaquinho, ele colocou no ombro. E aquele lindo sagui virou amigo dele e andava com ele para cima e para baixo. Passaram-se 15 anos e aquele homem andava com muita dificuldade porque aquele sagui se transformou num gorila. E todo mundo dizia, por que você anda com esse gorila nas costas? Ele olhava para as pessoas e dizia, não é um gorila, é um sagui. Mas que sagui? Maior que você? É um gorila? Não, é um sagui. Meu irmão, as coisas na vida, muitas vezes, elas são conforme você enxerga e não como elas são. Como você enxerga? Como você enxerga as coisas? Ontem eu vi um humorista falar uma frase muito séria. A pastora falou, eu vou começar a usar isso para mim. Tem duas coisas que você tem que ter na vida, meu irmão, beleza e paciência. Sabia disso? Você tem isso? Beleza e paciência. Por quê? Deu certo? Beleza. Não deu certo? Paciência. Você está entendendo? Agora a pessoa fica carregando peso, carregando coisas nas costas dela, que já passaram, que não existem mais. O que passou, passou, é água passada, não vai morrer, não vai virar o moinho. Não vai acontecer de novo. Já passou, mas poderia. Do verbo poder no passado. Eu não sou muito bom em português. Eu acho que é passado do futuro, uma coisa assim. Ou seja, uma coisa que não aconteceu. Poderia ter acontecido, porém não aconteceu. Então larga a mão. Sabe, uma vez eu era garoto, eu li na revista Manchete. Só quem tem a minha idade lembra sabe o que eu estou falando. Revista Manchete, eles descobriram uma tribo de índio que olha como que eles lidavam com a morte. A pessoa morria, eles colocavam a pessoa sentada no canto da oca, da cabana deles.
E a pessoa ficava ali até virar esqueleto. Eles conviviam junto. Por quê? Eles não aceitavam que a pessoa tinha morrido. Traz isso para a sua vida. Será que não tem coisa na sua vida que já deveria ter largado mão, aberto mão, deixado de fazer, deixado de pensar, deixado de considerar, deixado de trazer para dentro de você, e você é feito o índio morto no canto da oca, e você está lá olhando, esperando que aquela coisa volte a acontecer? Não vai. Não vai voltar. Passou. Passou. Não tem como. Não tem como. Existem coisas na nossa vida. Tudo na nossa vida é um tempo. Até a nossa vida é um tempo. Aproveita o que você está fazendo hoje. No tempo que se chama hoje. Irmãos, nós temos uma dificuldade. Eu não estou falando de você, não, estou falando de mim. Estou falando do ser humano. Qual é o problema? O problema é que nós temos uma dificuldade, que a gente vive no quê? Hoje, o ser humano tem dois problemas, duas colunas de problemas que atrapalham a vida dele: depressão e ansiedade. A depressão é por aquilo que passou, a ansiedade é por aquilo que ainda não viveu, e aí ela entra em ansiedade. Eu fiz um acompanhamento com a nutricionista, abandonei, não deu para continuar fazendo, deu umas apertadas aí, então eu estou só dando uma manutenção. Mas, irmãos, eu fiz um teste. Fernando, eu engordo 2 quilos em um dia. 2 dias, né, pastor? Você acredita nisso? Eu engordo 2 quilos em um dia ou 2. De comida? Não. É uma substância que eu libero com muita facilidade no corpo, chama cortisol. É um negócio que você libera no corpo, retém o líquido, você engorda, feito um balão. De hoje para amanhã a camisa não serve. E aí você fica nervoso, o que você faz? Você come doce, toma Coca-Cola. Aí os 2 viram 4 quilos. Eu não, mas tem colegas de balança, vamos dizer assim. O cara acorda 3 horas da manhã para comer e assalta a geladeira. E não é uma frutinha, não. O cara come. Por quê? Vítima da ansiedade ou da depressão. Há uma necessidade na nossa vida. Vamos assumir isso essa noite. Há uma necessidade. Qual era a necessidade de Marta e de Maria? Curar Lázaro. Não é, entenda isso. Qual é? E havia uma fraqueza em Lázaro, a doença dele. Qual a tua necessidade? Amém. Mas qual a tua fraqueza? Qual a tua fraqueza? Eu tenho aprendido uma coisa com Deus, o seguinte: a partir do momento que eu assumo certas coisas, eu já estou na frente daquele que ainda não assumiu. Ou seja, eu procuro ser o mais com noção possível, porque a pior coisa é gente sem noção. Né? Se você conhece alguém sem noção, você vai entender o que eu estou falando. Agora, quando você tem noção, ou seja, você está em entendimento do que está acontecendo, peraí, eu preciso mudar aqui, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso falar, eu preciso expressar meus sentimentos, eu não posso guardar, eu não posso continuar falando tanto quanto eu falo. Cada um tem a sua característica, mas tem essa questão da necessidade. O Senhor olha para você e fala assim: você tem uma fraqueza, é na tua fraqueza que eu vou glorificar o meu nome. Como assim? O apóstolo Paulo fala: aonde eu sou fraco, o Senhor me faz forte. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Eu não vou achar esse texto agora, essa referência. Mas em uma das suas cartas ele fala: eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás que foi enviado para me esbofetear. E ele, ao me esbofetear, ele quebra o meu orgulho. Eu clamei ao Senhor por 3 vezes para ser curado, para ser liberto. E ele disse: a minha graça te basta,
porque a minha glória se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então entendamos isso. Irmãos, entendamos isso. Paulo, no meio de toda a sua sabedoria, amor às almas, quebrantamento, ele tinha uma pontinha de um defeito muito sério. Ele tinha uma tendência a ser orgulhoso. Ele tinha uma tendência a se vangloriar. Ele tinha uma tendência a estufar o peito, dizer, eu sou o cara. E aí o Senhor fez o quê? Permitiu uma enfermidade nele. Um espinho na carne. Alguns estudiosos falam que era um problema de coluna. Se for, estou ali com Paulo. Né? Eu tenho um problema no ciático. Mas vamos lá. Paulo. O Senhor falou assim, ó, eu vou glorificar o meu nome, Paulo, nessa fraqueza sua aí. Por quê? Porque nessa fraqueza você vai ter mais unção. Nessa fraqueza você vai ter poder para orar com as pessoas. Nessa fraqueza você vai ter revelação da minha palavra para eu poder abençoar pessoas através de você. O seu gozo espiritual, a sua alegria, a sua satisfação em mim vai ser tão grande, ao ponto de nós termos uma intimidade tamanha, que eu vou te levar até o terceiro céu e vou te segredar coisas que aos homens não convém ser dito. Ele viveu isso. Por que ele viveu isso? Porque Deus trabalhou numa fraqueza dele. Irmãos, presta atenção, de repente tem área da tua vida que está empacado, que não está indo, sabe por quê? Porque Deus está querendo mexer numa fraqueza sua e você não está deixando. Toma cuidado. De repente, tem um rio de bênçãos para inundar as terras da sua vida e fazer florescer e frutificar a 100 por 1. Mas você não está deixando o Senhor trabalhar na sua fraqueza. E você fica correndo atrás das suas necessidades. E a tua fraqueza, você não quer deixar Deus trabalhar, mas o Senhor está mandando dizer para você, deixa eu trabalhar na sua fraqueza. E como o Senhor trabalhou naquela fraqueza, Ele disse, o meu nome vai ser glorificado, eu vou a hora que eu quero e do jeito que eu quero. E Ele foi. Quando ele chegou 4 dias depois, a história é muito linda, as irmãs chegam, cada uma na sua vez, cada uma na sua hora, de acordo com o seu perfil psicológico, já preguei isso aqui, e aí então ele chega e fala, eu quero ir no túmulo, por quê? Porque era a fraqueza delas agora, a fraqueza não era mais de Lázaro, Lázaro estava na glória, era servo de Deus, mas a fraqueza delas era o irmão enterrado. Irmãos, tem coisa na sua vida que se tornou uma fraqueza, por quê? Porque são coisas boas, são coisas agradáveis, são coisas que Deus te deu, são sentimentos. Deus está mandando dizer isso para você, eu te dei sentimentos bons, eu te dei capacidade, eu te dei amor, eu te dei unção, eu te dei coisas de valores vindas do meu altar, e você enterrou, porque você achou que eu não faria nada, porque eu não daria valor, porque você achou, Deus demorou para mim, e você enterrou o que eu te dei. Mas nesta noite eu estou parado na porta do seu coração e digo para você, remove a pedra da falta de entendimento, da falta de visibilidade, da falta de discernimento, e em nome do Senhor Jesus, o próprio Deus manda te dizer isso. Eu estou aqui na porta do teu coração, da tua vida, dizendo, remove a pedra através desta palavra, porque eu grito para você agora, eu grito, diz o Senhor, vem para fora aquilo que eu te dei e você abandonou. Glória a Deus. Pastor, faz tanto tempo, está até amarrado, e daí? Foi do jeito que Lázaro veio, todo amarrado, pulando. E aí então ele disse,
tirem as faixas e deem de comer a ele. Opa! Quem vai tirar as faixas? A igreja, o culto, o louvor. E o de comer? Domingo tem Santa Ceia. Vai ser a Santa Ceia do revigoramento. Vamos melhorar isso aí. A Santa Ceia do revigor. Não é bem isso aí, não gostei dessa palavra. Santa Ceia da restauração, pronto. Do restaurar dons, restaurar ministérios, restaurar vida. Você que está nos assistindo, você que está aqui, toma posse dessa palavra. E viva essa palavra. É noite de botar para fora o que Deus tem de bom na tua vida. Porque Ele vai fazer isso, trabalhando na sua fraqueza. Deixa o Senhor trabalhar. Feche seus olhos, incline a sua fronte, abra seu coração. Pai, o Senhor conhece as minhas fraquezas e a fraqueza de cada um daqueles que estão nesse templo e diante de nós nessa live. Eu rogo a Ti agora em nome de Jesus. Nós viemos a assumir as nossas fraquezas diante de Ti, diante do Teu altar, reconhecendo o Teu amor, reconhecendo o Teu carinho, reconhecendo os Teus cuidados. E em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe poderosamente, que o Senhor nos faça andar de novo e sair da onde nos escondemos, para que em nome de Jesus vivamos e possamos reviver aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos online em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, sábado e domingo das 9 ao meio-dia. Você pode fazer também uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto do caixa. Lembrando nossos dados para depósito ou transferência. Agora você também pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. É um número de telefone. Digite o valor. Confirme os dados da conta e clique em confirmar transferência. Pronto. Transferência realizada com sucesso. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a igreja não para.